Imagine um livro antigo, banido, esquecido, apagado das escrituras por séculos. Um livro que fala de anjos caídos, de segredos celestiais e de revelações surpreendentes sobre o fim dos tempos. Esse é o livro de Enoque, um dos textos mais misteriosos e controversos de toda a história. Mas o que há de tão perigoso nesse livro, a ponto de ele ter sido rejeitado pela maioria das igrejas? O que o livro de Enoque revela que, talvez, não deveria ser conhecido por todos nós? Hoje vamos mergulhar juntos nesse enigma milenar. Primeiro, quem foi Enoque? A própria Bíblia descreve Enoque, o bisavô de Noé, como um homem tão justo que andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte. Segundo o seu livro, ele foi guiado por anjos e teve acesso a segredos que jamais haviam sido revelados aos mortais. Em suas visões, Enoque descreve o mundo celestial, a rebelião dos anjos caídos e os castigos reservados àqueles que corrompem a terra. O livro é dividido em várias partes, mas uma delas se destaca e choca até hoje. O relato dos vigilantes, também conhecidos como Grigori. Esses anjos, que foram enviados à Terra para observar a humanidade, acabaram se apaixonando pelas filhas dos homens. Eles desobedeceram a Deus, tomaram esposas humanas e ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, magia, astrologia, a criação de armas e até mesmo a arte da sedução. Da união entre esses anjos e as mulheres, nasceram os Néfilim, gigantes poderosos e violentos que dominaram a Terra antes do dilúvio. Esse episódio é tão chocante que muitos estudiosos acreditam que foi a principal razão pela qual Deus decidiu purificar o mundo com as águas do grande dilúvio. O livro descreve em detalhes o julgamento desses anjos caídos, liderados por Semjasa e Azazel, que foram aprisionados nas profundezas da Terra, aguardando o dia do juízo final. A grande pergunta é: por que um livro tão impactante foi excluído da Bíblia? Durante séculos, o livro de Enoque foi amplamente lido pelos primeiros cristãos. Ele foi até mesmo citado no Novo Testamento. Na carta de Judas há uma menção direta a uma profecia de Enoque, o que prova que o texto era conhecido e respeitado. Porém, com o passar do tempo, a igreja começou a ver o conteúdo do livro como perigoso, muito diferente e talvez revelador demais. Ele foi gradualmente banido dos concílios e retirado das escrituras canônicas, as que formam a Bíblia que conhecemos hoje. A explicação oficial é que o texto não tinha uma origem divina comprovada, mas há quem acredite que a verdadeira razão foi o fato de que o livro revelava demais. Enoque fala sobre a estrutura do universo espiritual, descrevendo os portais do céu e do inferno, e até mesmo as moradas das almas antes do julgamento final. Ele detalha como os anjos registram cada ato humano e como o destino das nações é decidido nos céus, temas que muitos consideraram arriscados demais para o público da época. Além disso, o livro faz uma conexão direta entre os anjos caídos e os demônios. Ele sugere que os espíritos dos Néfilim, os filhos dos anjos e das mulheres, continuam vagando pela terra como entidades malignas, causando destruição e influenciando a humanidade para o mal. Essa visão muda completamente a forma como entendemos a origem do mal no mundo espiritual. Outro ponto fascinante é que Enoque descreve a vinda do Messias muito antes do nascimento de Jesus. Ele fala sobre o Filho do Homem, que viria para julgar os justos e os ímpios. Essa profecia é tão precisa que alguns estudiosos acreditam que os primeiros cristãos viam em Enoque uma prefiguração direta de Cristo. Mas há um detalhe ainda mais misterioso nessa história. Durante séculos, acreditou-se que o livro de Enoque havia se perdido para sempre. Era uma lenda. Até que, em 1773, um explorador escocês chamado James Bruce fez uma descoberta incrível. Ele encontrou cópias completas do texto em uma antiga igreja na Etiópia. Desde então, o livro passou a ser estudado, traduzido e debatido, mas ainda assim permanece fora da maioria das Bíblias. Hoje, apenas a Igreja Ortodoxa Etíope o considera parte oficial de suas escrituras. Para o restante do mundo cristão, ele é um texto apócrifo, uma espécie de conhecimento proibido, preservado nas sombras da história. Então, o que o livro de Enoque realmente nos ensina? Talvez que existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia imagina. Que a luta espiritual é real e constante. E que até mesmo os anjos, seres de pura luz, podem cair quando se afastam da vontade divina. O livro termina com uma mensagem profunda. Tudo o que está oculto um dia será revelado, e os justos herdarão a luz eterna. Talvez a pergunta não seja, por que esconderam o livro de Enoque, mas sim, o que ele revela sobre nós, sobre o céu, e sobre os segredos que o mundo talvez ainda não esteja pronto para ouvir.
Este é o mistério do livro de Enoque, o texto que fala de anjos que caíram, de segredos esquecidos e de uma verdade que ecoa para além do tempo. O que você acha? Esse livro deveria fazer parte da Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!